Paz, amados, paz a todos. Neste dia, vamos meditar no capítulo 2 de Miqueias. Então, eu convido todos que estão ouvindo essa mensagem a fazer uma oração neste momento, pedindo a direção de Deus para a meditação neste dia. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos dirigir, venha nos ensinar através da Tua Palavra o que Tu queres que nós venhamos a aprender. Que o Senhor nos dê sabedoria para compreender a Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia, nos direcionando e nos orientando na meditação da Tua Palavra neste dia. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Então, o capítulo 2 de Miqueias tem como título Ai dos opressores gananciosos. O verso 1 começa dizendo: Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Eu percebo que certamente o profeta, nesse ponto, ele estava se referindo a pessoas de poder político ou talvez um poder religioso. E que essas mesmas pessoas que ele fala que são gananciosos, eles já não tinham mais receio de praticar o mal em pleno dia. A prática do mal já era tão corriqueira que não era praticada às escondidas, na noite ou na madrugada. No verso 2, ele continua falando desses opressores gananciosos e diz: Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Os homens, os opressores gananciosos, que é o título do capítulo, estavam cobiçando campos e arrebatando esses campos, tomando casas e praticando com isso violência aos homens e às suas casas, às suas famílias, a herança deles. No verso 3, ele fala, portanto, ou seja, por causa disso, dessas práticas, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Ora, por causa das práticas dessas pessoas, das práticas más, das práticas erradas, o Senhor estava dizendo que estava projetando mal contra essas famílias. Provavelmente essas famílias seriam a família dessas pessoas opressoras, né? E que eles não andariam mais altivamente, porque o tempo já seria outro do que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo um tempo em que eles estavam oprimindo. O tempo seria outro, seria um tempo mau para esses opressores. E o verso 4 diz, naquele dia se criará contra vós, contra esses opressores gananciosos, voltando, naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá, estamos inteiramente desolados.
A porção do meu povo Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Deus estava alertando que contra esses opressores iria vir um dia, um tempo mau, e que naquele tempo, a respeito deles, se criaria um provérbio e se levantaria pranto lastimoso e se diria: estamos inteiramente desolados, porque eles se sentiriam assim. A porção do meu povo, a porção pode ser a porção de terra, Deus a troca. Deus estava trocando. Pode ser pela porção que eles tinham de terra, Deus estava trocando por uma outra porção. Uma porção em outra terra que não era deles, porque eles não eram adaptados. Eles diriam também: como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Despojo é quando os inimigos atacavam algum povo e tiravam tudo que era deles, tudo que era de valor. Era aqueles despojos de guerra. Aí eles iriam dizer naquele dia: reparte os nossos campos aos rebeldes. Eles que antigamente arrebatavam campos das pessoas aos quais eles oprimiam, agora teriam seus campos repartidos aos rebeldes, aos inimigos deles. E finalizando essa primeira parte do capítulo, o profeta escreve: portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça porções, ou seja, eles iriam perder as suas possessões. Eles não iam ter possessões para medir. Assim como eles estavam fazendo outras pessoas perderem os seus campos, perderem suas casas, perderem as suas posses, a sua herança, eles também perderiam e já não teriam nada para fazer, para medir, não teriam terras, possessões para medir. Por hoje eu gostaria de ficar até aqui, esse verso. Eu acredito que seja o suficiente para este dia. E gostaria de fazer uma reflexão e, por fim, uma oração. Nós percebemos, através dessa palavra que foi lida, que nós mais uma vez estamos diante de uma palavra que nos mostra que tudo que nós fizermos para o nosso próximo, isso se voltará para nós. Aqui nós percebemos que da mesma forma que aquelas pessoas estavam praticando um mal contra outras pessoas, oprimindo, tirando suas posses, elas também teriam as suas posses tiradas. Então, mais uma vez, a palavra de Deus nos mostra que aquilo que nós fizermos, isso nós colheremos. Então, com base nesse entendimento, gostaria de fazer uma oração com você neste dia. Então, oremos. Pai, nos ajuda a ser alguém que faça o bem para o nosso próximo, e quando não houver como fazer o bem, que nós também não venhamos a fazer o mal. Senhor, que não sejamos pessoas insensíveis às dores e flagelos do nosso próximo. E que se algum dia, Senhor, estiver em nossas mãos algum tipo de poder aqui na terra, que nós usemos esse poder para o bem e para honrar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, oramos, pedimos, agradecemos. Querido ou querida, fique com essa palavra na sua mente, guarde e medite nela. Tenha um bom dia.